Paz, irmã. Esse aqui é o do roupas dos homens. Esse aqui, roupa das mulheres. Esse aqui, infantil. E esse aqui, alguns calçados. Vamos subir o monte. Subir o monte. Para fazer missões tem preço. É para a glória de Deus, não é do nome de igreja não. Obrigada. E vamos continuar subindo o monte. Aqui é o projeto Fusion, Evangelismo e Diaconia. Quem quiser ajudar, doe amor, doe bens materiais, como era feito em Atos dos Apóstolos, alimentos, cereais, roupas. Ai, irmã, tá faltando que tá perto, irmã. Eu saúdo com a graça e a paz daquele que vive e reina eternamente, Jesus Amém. De Nazaré. Amém. O nosso único e suficiente Salvador. Aquele a quem a gente deve desculpas, aquele a qual a gente lança honra e glórias ao seu nome. Então, através desse nome, Jesus de Nazaré, e Yeshua HaMashiach, o seu nome original, ele nos enviou aqui mais uma vez para poder juntos orarmos, juntos lermos a palavra e também divulgarmos através desse vídeo para pessoas que às vezes não têm tempo, profissionais que gostariam de estar aqui nesse momento, mas por motivo de força maior não conseguem vir. Mas mesmo assim Deus envia alguém para falar da sua vontade para a minha vida e a sua vida. Porque Ele tem grandes coisas preparadas para nós. Agora a gente tem que querer dar ouvido
a sua poderosa palavra, que nos guia em rumo aos céus, em rumo às mansões celestiais. Se nós não dermos ouvido a sua poderosa escritura, nós iremos para fogo e ranger de dente. Não que o nosso mestre nos lance nesse local, mas nós automaticamente, quando não queremos obedecer ao Pai, nós vamos para lá com as próprias pernas e pulamos no inferno com as próprias pernas. E o Senhor está todo dia de braços abertos, nos chamando, dizendo, ainda nos chamando de meus filhos, todo aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Então ele pagou aquele alto preço na cruz pela minha vida e a sua vida. Por que nós não fazemos o mesmo? Se aquilo foi um gesto de amor, amor incondicional, amor de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele quer morar com a gente por toda a eternidade. Aleluia. Então eu vou chamar aqui, dar uma primeira oportunidade para o irmão Milton fazer uma oração ou dar uma saudação. Sim? Glória a Deus. Aleluia, Na irmão. sequência, Glória a Deus. eu farei a leitura da palavra em uma ministração em si. Perdão. Marcos, irmão Marcos. Eu quero falar para os irmãos, antes de tudo, testemunho da minha vida. Eu nem sempre estive próximo à palavra de Deus, e pode ter certeza. A vida fora para mim parecia ser muito boa, prazerosa, os prazeres do mundo sempre cativam a gente, não é isso mesmo? E todos nós passamos por isso. Mas eu só encontrei a verdadeira felicidade e alegria depois que eu conheci a palavra de Deus. Porque foi a palavra de Deus que me libertou de muita coisa, de muito pecado, de tudo que não só desagradava a Deus, até mesmo a minha família, meus irmãos, meus amigos. E essa palavra que eu quero dar de testemunho, que todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, mas quando a gente acredita, quando tem fé em Deus, a gente é perdoado, certo? A gente é perdoado, como o irmão Júnior já falou, o sacrifício foi caro, foi caríssimo, foi um sacrifício que não pode pagar. Nós, seres humanos, não temos condição de podermos pagar a nossa própria salvação, mas quando a gente acredita no sacrifício de Jesus Cristo, que deu sua vida para nos libertar, aí sim, a justificação vem até nós. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Mas Deus, nesse momento, Senhor, pede a Ti as minhas vidas, as nossas vidas, Senhor, porque só o Senhor é Rei, só o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que liberta, é o Deus que salva, é o Deus que nos tira do mundo, do pecado, que nos livra do pecado. Glória a Deus. É o Deus que nos cura das nossas enfermidades espirituais, das nossas enfermidades da carne. Faz assim, meu Deus. Nesse momento que estamos aqui, Senhor, não sabemos qual o propósito, mas eu sei que é o Teu mandado de estarmos aqui nesse momento. Que a palavra hoje, meu Deus, venha a cada coração, que venha ter cada coração de acordo com a Tua vontade. E opere milagres nesse lugar, Senhor. A começar por mim, Senhor. E continua conosco, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os quatro tinham. Dando um salto para o versículo 28 do capítulo 1, lá está dizendo assim, que como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Passando para o versículo 8 do capítulo 2 de Ezequiel. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde
como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Capítulo 3. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dai-me de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era a minha boca doce como o mel. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Façamos uma breve oração. Glória a para que o Deus. Senhor venha direcionar essa ministração. Muito obrigado, Pai, por mais essa tarde aqui na casa de recuperação, refúgio dos profetas, Verdade. do pastor Fernando e Glória a sua esposa, a irmã Leda. Que o Senhor os guarde, os livre, onde quer que eles estejam, Em nome de que eles Jesus. possam estar com anjos, dando livramentos visíveis que servirão de testemunho e livramentos que nem mesmo eles sabem que estão levando. Amém. Então, Pai, dai discernimento à liderança dessa casa, como também o outro abrigo feminino, que eles possam, Senhor, ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Que eles possam estar embasados na Tua poderosa palavra e estarem guiando as pessoas que o Senhor colocou em responsabilidade nas suas mãos. Aleluia. Assim eu oro, Pai, e agradeço. Conversa comigo, principalmente através dessa ministração e com meus irmãos aqui presentes. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, falando assim um resumo sobre a vida de Ezequiel, nós podemos ver um homem que foi, desde o ventre da sua mãe, escolhido, criado, selecionado para ser um futuro sacerdote. Porque o seu pai, o sacerdote Buzi, ele também já vem desde a sua geração que todo sacerdote teria que ter uma linhagem levítica da tribo de Levi e também teria que fazer parte do tronco de Arão. Toda a linha sacerdotal teria que vir de um mesmo princípio, onde tudo começou lá com Moisés e o seu irmão Arão, lá no Egito, onde o Senhor determinou cada coisa para a adoração do seu nome. Então o nosso amigo, nesse momento, nosso amigo Ezequiel, ele encontra-se na sua fase escolhido como filho de Buzi para ser um futuro sacerdote. Então, ele é direcionado para essa serventia sacerdotal, tendo uma linhagem, tendo uma raiz vinda da tribo de Levi, como já foi falado, e do tronco de Arão, onde o mesmo, ele tem, o mesmo que eu falo, é o pai de Ezequiel, que é o Buzi. Ele tem o seu nome feito uma comparação com desprezo ou desprezado por Deus. Cada pessoa tem um significado do seu nome. O seu pai era conhecido como um homem desprezado por Deus. Mas mesmo sendo conhecido dessa forma, por ter talvez não tido determinados privilégios que talvez ele quisesse ter tido, ele não teve. E o interessante de pensar nisso é que, lógico, não foi ele que escolheu o seu nome. Isso vem dos pais deles, o pai de Buzi, avô de Ezequiel, escolheram o nome do seu filho de Buzi. Mas mesmo assim, uma criança crescendo, com linhagem sacerdotal, ele almeja ter um filho com um nome diferente.
Não, o meu filho vai ter um nome diferente do meu. Será chamado Ezequiel, que significa Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha força. Então, mesmo que as pessoas me chamem de uma forma que não me agrada, que me despreze, profetize na sua vida, profetize na vida dos seus, na vida dos seus futuros familiares, futuros filhos, bênção, como Buzi fez com seu filho Ezequiel. Então, por ele dizer que Ezequiel representava que Deus era a sua fortaleza, mesmo sendo chamado de desprezado por Deus, Deus é a sua força. E Ezequiel, ele nasce num período contemporâneo de Daniel, nosso conhecido também, e do profeta Jeremias, que há 4 anos ele já ministrava arrependimento do povo de Jerusalém, arrependimento do povo de Deus por estarem andando em caminhos tortuosos. Ele já falava: arrependei-vos, senão virá condenação para o povo. E o Senhor pega o nosso irmão Ezequiel, que está aqui, no capítulo 1, repetindo aqui os versículos. Versículo 1. E aconteceu no 30º ano. Alguns teólogos costumam achar que esse 30º ano seria o ano de ofício, o ano de atuação sacerdotal de Ezequiel. Porém, assim que ele é consagrado, ele não assume o ofício. Ele é consagrado aos 25 anos de idade e só atua no seu ofício sacerdotal 5 anos depois, como verdadeiramente sacerdote, onde irá fazer os holocaustos, irá julgar o povo dentro das leis de Deus. Então diz assim, e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Esse é Ezequiel. Só que vamos conhecer mais um pouco a vida de Ezequiel. Ezequiel, ele, ao ser capacitado, como eu já falei, ele tem que ter uma linhagem sacerdotal e ele tem que passar por essas consagrações de sacerdote. Uma delas, por exemplo, é quando ele tem que ser aspergido em sua orelha direita um pouco de sangue de sacrifício. No seu polegar direito também tem que ser aspergido sangue. E no seu dedão do pé direito também tem que ser aspergido sangue. E após esse simbolismo, que era passado sangue na orelha direita do sacerdote, no polegar direito e no seu dedão do pé direito. E depois ser aspergido no altar, para que viesse a acontecer o simbolismo do pecado do povo estar sendo pago através do sacrifício daqueles animais. Mas vamos tentar entender por que era aspergido o sangue na orelha, no dedo da mão e no dedo do pé do sacerdote. Porque são partes do corpo que eram selecionadas como santas. Na orelha, porque ele iria ouvir a voz de Deus e iria ministrar para o seu povo. Na mão direita, porque ele iria pegar em utensílios, em objetos santos, objetos sagrados, para poder fazer os cerimoniais de sacrifício. E no pé direito, porque ele iria pisar em local santo, onde se fazia a presença de Deus, naqueles ritos da época. Então, por isso, ele tinha que passar por esse tipo de cerimonial. E, além disso, ele, como eu falei, aos 25 anos de idade, ele passa a ser consagrado, mas não exerce. Ele passa 5 anos sem exercer. E o que ele faz nesse período de 5 anos? Porque com 30 anos ele inicia o seu ofício. Então, imaginamos, será que ele vai passar 5 anos sem fazer nada?
ou só esperando os 5 anos passar para ele atuar verdadeiramente como sacerdote? Não. Ele passou 5 anos estudando, 5 anos se capacitando, para ele dar o melhor do ofício sacerdotal, porque tudo que a gente vem a fazer, queira seja um serviço aqui na casa, um serviço para o pastor, um serviço para o pai, para a mãe, a palavra de Deus diz que tudo que viemos a fazer, que a gente faça para o Senhor, como se fosse para Deus. Automaticamente o homem, ele irá receber honra, porque tu não está fazendo para ele, você está fazendo para Deus. Então ele irá ver um profissional em excelência. Ele enxergará, ou ela, um bom filho. Ele ou ela enxergarão um bom amigo, porque você não está fazendo para o povo, você está fazendo para Deus. E automaticamente o seu melhor estará sendo externado para a glória de Deus. Aí nós temos esse período de 5 anos, onde ele estará estudando aquilo que ele irá exercitar no seu ofício verdadeiramente. Como, por exemplo, ele terá que aprender sobre veterinário. Por que veterinário? Porque como eram animais levados ao templo para sacrifício, e os animais teriam que ser imaculados, sem mancha, com corpo perfeito, porque era algo de adoração a Deus. Então, o sacerdote ele teria que conhecer um pouco de veterinária, porque eles iriam trabalhar com N animais diferentes: boi, bezerro, ovelha, pomba e vários animais. Dependendo da altura, do tamanho, do nível do pecado, tinha que matar um boi. Imagina aí os nossos pecados, o tamanho do bicho que a gente tem que matar, hein? Se tivesse que matar. Era no mínimo um elefante. Só que o Senhor, vendo que o pecado ele só tem se multiplicado desde aquela época até os dias de hoje, podia inventar, ia extinguir todos os animais da terra. Aí Jesus Cristo vem e se faz sacrifício perfeito. Então todo tipo de sacrifício foi lançado na cruz, através da vida de Cristo Jesus, que foi imolado, foi crucificado, cuspido e abandonado. Ele fez aquilo por amor a nós, por dizer o tanto que te ama, o tanto que me ama. E o que é que nós fazemos por ele? Muitas vezes a gente só sabe reclamar, resmungar, e Deus não gosta. Sua palavra diz que Deus não gosta daquele que fica resmungando, fica achando ruim muitas coisas. Quando vier esse desejo, essa vontade, talvez até de maldizer a Deus, devido às dificuldades, que a gente venha entender e chamar isso de oportunidades. O que é que o Senhor quer me ensinar nesse exato momento com essa dificuldade? É no mínimo ter paciência. Ter paciência para aprender com Ele, a não cometer os mesmos erros. E ter uma mudança de vida, uma metanoia, uma mudança de mente para a glória do seu nome. Tudo é para a glória de Deus. Aleluia. E esse profeta, como eu disse, ele é do tempo de Daniel, é do tempo de Jeremias, que já ministrava para o povo que viria julgamento perante o pecado do povo se não houvesse arrependimento. Mas Ezequiel, ao ver o céu aberto, no versículo 4, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como cor de ambal, amarelada, que saía de dentro do fogo. O que é que vinha do norte? Vinha do norte a Babilônia, Nabucodonosor. Deus estava avisando para o povo. Deus estava avisando para o povo se arrependesse. Só que nesse mesmo período que há essa invasão territorial, Nabucodonosor, ele leva nosso amigo Daniel e leva também os seus amigos, os nobres da época. Vamos separar aqui os melhores, vamos levar para serem criados na Babilônia e irão receber novos nomes
irão aprender a cultura da Babilônia, que é o que o mundo tenta fazer conosco até hoje. Tenta inserir em nossas mentes, entrar na nossa mente, para que a gente pegue a visão do mundo. Aí a gente escolhe, quer pegar qual visão? A visão do mundo ou a visão de Deus? Glória. Que nos leva para caminhos retos e não caminhos tortuosos. Ele, no 10º versículo do capítulo 1, ele também tem uma sequência de visão. E a semelhança do seu rosto, dos seres que ele viu, era igual ao rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão. E a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi. E também o rosto de águia. Todos os 4 tinham esses rostos. No nosso item, rosto de homem, a gente pode fazer um simbolismo, uma comparação com o Novo Testamento, com os 4 evangelhos. No livro de Mateus, Jesus aparece como rosto de homem. Rosto de homem, nossa imagem e semelhança. No livro de Lucas, esse é o livro de Lucas. No livro de Mateus, ele tinha a representação do rosto de leão, porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores. No livro de Marcos, ele é representado como o rosto de boi. O que é que o boi faz? O boi nos serve. Então é Jesus Cristo, servo. Ele desceu do seu alto trono e veio na posição abaixo de um anjo, na posição de servo, para nos avisar do que estava por vir, se caso não nos arrependêssemos dos nossos pecados. Então esse simbolismo desses seres, a gente faz essa comparação com o Novo Testamento, onde o Senhor aparece nesses 4 evangelhos. E no livro de João, como o rosto de águia, que é o nosso Deus que mora nas alturas e também mora dentro do nosso ser. A Bíblia nos compara como templo e morada do Espírito Santo, mas também como o rosto de águia. Ele nos vê de longe, como também nos vê de pé, na nossa intimidade, no banheiro, dentro do quarto, na compra, na esquina da mercearia. Ele sabe toda a nossa intenção. Se é de passar as pessoas para trás, que automaticamente nós iremos estar passando Deus para trás. Só que você acha que Ele não está vendo os nossos feitos, os nossos erros? E o Espírito Santo, na mesma hora que você está cometendo erro, o Espírito Santo está gritando no seu ouvido, no meu ouvido: não vai, sai daí, aí não é o teu caminho. Você entende que isso é um pai que ama o filho e vai gritar quantas vezes necessário for: eu morri por amor a você, eu morri da mesma forma que eu morri, você também tem que morrer para o mundo, para que eu possa viver em vós. Por isso que Paulo dizia: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura nós somos. Nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor faz que os nossos familiares, nossos amigos, pessoas que um dia nos conheceram, quando venham a nos ver novamente, eles vão sentir algo diferente. Eles vão enxergar a luz do Espírito Santo de Deus na tua vida e não a luz de homem. Porque a palavra de Deus nos avisa: cuidado para que a tua luz não seja trevas, seja feito humano, mas que a luz que resplandeça na minha e na sua vida seja a luz do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E assim, o nosso amigo Ezequiel, ele passa por essa situação de cárcere, junto com os seus amigos Jeremias, Daniel, no tempo da Babilônia. E no período de 597, mais ou menos 596 a.C., mais de 10.000 homens foram levados novamente por Nabucodonosor. E dessa leva, porque a primeira leva foram os nobres, Daniel e seus amigos e muitos outros. Da segunda leva, porque
Jerusalém já estava sitiada, dominada, ele manda buscar mais 10 mil homens, dentre eles o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel tem essas visões que foram lidas no primeiro capítulo, no início. Ele estava vendo o céu aberto para que a gente viesse se arrepender. A gente entende que isso aqui é um ato que aconteceu no passado. Alguns dizem que não poderia ser aplicado no dia de hoje. Mas a gente aprende com o erro dos outros, para a gente não cometer os mesmos erros. Então que a gente pegue essas visões e aplique em nossas vidas, para que a gente venha nos corrigir no padrão da Bíblia, não no nosso. Tá bom, meu tratamento já tá bom, eu estou me sentindo que eu me garanto, eu vou sair da casa antes do período, antes do momento certo. Vai só bater cabeça, vai só chutar pedra, e vai viver nessa roda, nesse mecanismo, só dando voltas, sai, erra, volta, se não morrer, sai, volta, presídio, casa de recuperação, papai e mamãe, se não morrer, casa de recuperação de novo, presídio. Os internos de casa de recuperação, 99% é o mesmo perfil dos presídios. E o Senhor tem me dado a oportunidade de estar ministrando tanto em casa de recuperações, como nesse exato momento, como também em unidades prisionais de alta segurança. E eu falo da mesma forma. Lá eu ministro o ensino profissional, mas também no momento certo. Se Deus me permitir, me ordenar, irei ministrar a sua vontade para aqueles que um dia ele morreu na cruz e todo dia está chamando, está dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Enquanto houver vida, há esperança. No meio das minhas ministrações, eu irei ministrar coisas novas, mas com certeza eu irei repetir versículos que para mim são colunas na minha vida, que me sustentam até hoje. Eu nem quero conhecer a Bíblia do início ao fim e não obedecer que nem o próprio Satanás, que conhece a Bíblia do início ao fim e não obedece. Eu quero saber, eu quero conhecer, nem que seja 3 versículos, nem que seja 1 versículo, mas que eu seja temente a Deus, obediente e ser seu servo fiel. Aleluia, Deus. Sabendo que enquanto eu estiver aqui na terra, com essa carne pecadora, eu poderei cair, com certeza, em algum momento eu irei cair. Mas que eu lembre, ou seja, que eu dê ouvido ao Espírito Santo de Deus, Aleluia. que irá sussurrar no meu ouvido a palavra de Deus: arrepende-te. Aleluia. E volta para o caminho. É só isso que o Senhor quer. Verdade. Não tem segredo, é arrependimento de pecado e volta, tenta de novo fazer certo. Agora entendam que não vai ser com as suas forças que você vai conseguir. Não é porque você é forte que vai dar certo. É porque o Senhor está na minha e na sua vida que você vai conseguir dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. E quando o negócio ficar pesado, porque a nossa carne vai estar nos puxando para baixo, lembra-te que o Senhor irá renovar as tuas forças, como Ele renova as forças da águia. Aleluia. Muitas vezes a águia tem que quebrar o seu próprio bico, tem que arrancar todas as suas penas, para que venham nascer novas penas, que venha nascer um novo bico, e ela se lança daquelas mais altas altitudes, para voar novamente livre. Quem está no mundo pensa que é livre, e quem está no mundo pensa que quem está na igreja é preso. Quem está no mundo está preso aos pecados. Quem está na casa do Senhor, vivendo para Deus, é livre. Você é livre até estando dentro de cadeias, como o nosso irmão Paulo dizia: eu sou embaixador em cadeias. Ele foi preso, foi morto, degolado, como muitos teólogos acreditam, porque como ele tinha dupla cidadania, era judeu e romano,
Ele não poderia ter uma morte de cruz, porque seria vergonhoso para os romanos. Ele teria que ter uma morte de guilhotina, de a cabeça arrancada, porque para os romanos era uma morte honrosa. Então até para morrer, o romano tinha critérios. Então muitos estudiosos creem que Paulo morreu assim, degolado, depois do seu momento de prisão no cárcere. Mas o Senhor diz aqui, ó, no versículo 28 do primeiro capítulo, continuando as visões, tudo aquilo que Ezequiel estava vendo. O interessante, antes aqui do versículo 28, é que ele foi separado para ser sacerdote. Sabe onde é que ele estava? Ele estava preso pela Babilônia. Ei, meu irmão, quando Deus te chama, não tem Babilônia que dê jeito não, varão. Vocês conhecem a história de Daniel e seus amigos. Deus os exaltou de tal maneira que eles se tornaram príncipe entre o povo da Babilônia. Mas não era porque eles viviam conforme a Babilônia, é porque eles não rejeitaram as suas crenças, não rejeitaram a sua fé. Da mesma forma, Jeremias e Ezequiel entram nessa mesma visão. Pega a visão, varão. Pega a visão de Deus, não é do Júlio que está falando aqui não. Onde outros também me conhecem por JC, até prefiro ser chamado por JC. Você vai estar me fazendo um favor. Toda vez que alguém me chama por JC, eu estou lembrando de Jesus Cristo. Uma vez uma pessoa brincando comigo, brincando aquela brincadeira para tentar te tirar da presença, disse assim: mas tu não é Jesus Cristo não. Aí eu respondi: é verdade, eu não sou. Sou discípulo dele. E todo discípulo procura imitar o seu mestre e Senhor. Então o Senhor disse para nós: sejais santos como eu sou santo. Que a gente possa fazer isso através das forças dele. Verdade. Versículo 28. Ezequiel continuando tendo as suas visões. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Então ele viu o aspecto de um arco, como de um arco-íris. O Senhor gosta de usar esse tipo de visão. A gente vê na Bíblia em 3 momentos diferentes. A gente vê após a tempestade, no livro de Gênesis, após o dilúvio, que ele promete que não irá mais inundar o mundo com chuva, ou acabar o mundo com chuva. Ele lança o arco-íris, o poder da sua glória, e faz aquele concerto conosco. Nós vemos também no livro de Apocalipse que o Senhor aparece em um arco. Apocalipse 4:3. Depois da tempestade, depois do fim de todas as coisas, ele aparece também com o resplendor da sua glória, com o arco ao redor dele. E também no livro de Ezequiel, que nem é depois da tempestade e nem antes da tempestade, é durante a tempestade da minha e da tua vida. O Senhor aparece com os seus acordos. E o inimigo das nossas almas é só um imitador de Deus. Ele só é um imitador. Ele tenta realizar os mesmos acordos que Deus procura fazer conosco. Ele tenta fazer os mesmos acordos. Ei, eu tenho um serviço ali para ti. Daqui a 2 dias tu vai estar de moto nova. E ainda tem uma pessoa ali que quer te conhecer. É uma mulher linda. Muitas vezes é o diabo de saia. E você fecha acordo. Pega a caneta de ouro do diabo e sela a sua vida em rumo ao inferno. Porém, enquanto houver vida, há esperança. Arrepende-te, volta para o caminho. Aqueles que nunca estiveram no caminho, arrepende-te e se agarra com Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 2, versículo 8, está escrito assim:
Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Abre a boca e come o que eu te dou. Isso aqui é pão da vida, é alimento para mim e para você. Do jeito que aconteceu no passado, no Antigo Testamento, aconteceu no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Pega este pequeno livro, come. Ele será doce como mel. Aleluia. Que é maravilhoso ministrar a palavra de Deus. O diabo sabe tanto disso que ele capacita os seus para conhecer isso do início ao fim, só que o diabo distorce para confundir, para que não venha haver entendimento. Enquanto você tentar entender as Escrituras Sagradas com o teu vã raciocínio, com a tua vã intelectualidade, você nunca entenderá o que Deus tem preparado para a tua vida. Eita, glória a Deus. Procure estar com o coração quebrantado ao ler as Escrituras Sagradas. Se permita, abra o teu coração para o Salvador e o Espírito Santo de Deus, que é o nosso outro Consolador. O Mestre diz que eu não vos deixarei órfãos. Ele era o Consolador. Perdão, vou corrigir minha fala. Ele é o Consolador. Aí ele disse, eu vos enviarei outro Consolador, que a função dele é duas coisas. A função do Espírito Santo é de nos lembrar a palavra de Deus e de nos ensinar a forma correta que Cristo ensinou. Aleluia. Porque o diabo vai tentar nos confundir para entendermos a palavra do nosso jeito e não pela triagem do Espírito. Tudo tem que ser agarrado com o nosso Pai. Versículo 9. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendendo-o diante de mim, ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. A gente lembra disso aqui aonde? Livro de Apocalipse. É os mesmos assuntos. É os mesmos assuntos. É a mesma mensagem, arrependei-vos. Capítulo 3 de Ezequiel. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, dá de comer. E enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi e era minha boca doce como mel. Aí eu quero encerrar minhas palavras, porque se vocês tiverem notado, pouco eu falei sobre o meu entendimento, mas li as Escrituras e eu aconselho que façam o mesmo. Não se guiem por intelecto humano, ministrações de homens de Deus podem estar sendo usados por diabo. E você querer ser um homem igual àquele que tem autoridade, tem poder. Deus nos dá autoridade e poder para que o nome dele seja exaltado. Amém. E não para que o homem cresça, mas sim diminua. Apocalipse, capítulo 2. Eu quero ler só mais 4 versículos para encerrar. Capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eita, Jesus. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. Versículo 26.
E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, Senhor. eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia, Senhor. Obrigado. Versículo 12 do capítulo 3. Ao que vencer eu farei coluna no templo de Deus, Glória a e Jesus. dele nunca sairá. Aleluia, Deus. Aleluia. meu Deus. Bendito, bendito é o seu nome Eu creio, eternamente. Senhor. Amados, Deus quer usar eu, miserável pecador, e vocês também. Aleluia, Deus. Não dê ouvido para o inimigo das nossas almas. Verdade, Senhor. Muitos não querem estar nesse momento aqui, não é porque eu sou bonzinho que eu estou aqui, não. É porque eu dei abertura ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. meu E Ele me trouxe aqui, porque Ele quer usar vocês para fazer o mesmo que eu estou fazendo. Deus. Aleluia. Porque o fim está próximo. Verdade. O Senhor quer salvar tanto a você como a sua casa. Aleluia. Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate. Glória. Para aquele grande dia. Então, Pai, eu agradeço, Senhor, Em nome de Jesus. por esse rico e maravilhoso momento. Glória a Jesus. Capacita esses homens neste momento aqui em uma casa de recuperação. Aleluia, Senhor. Que eles venham aprender de Ti. Aleluia. Que eles venham ter aula com o Espírito Santo de Deus. Para o Senhor fazer em bocas deles, bocas Tuas aqui na terra, Pai. Aleluia. O Senhor use a boca deles. Que eles sejam bocas Tuas aqui na terra. Glória a Deus. Para que vidas venham ser retiradas do lamaçal do pecado e venham ser colocadas na maravilhosa luz a qual nos encontramos Glória hoje. a Deus, Senhor. Então Aleluia. bendito seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Uma grande salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Vamos fazer agora uma confraternização. Vamos lanchar um pouco. Aleluia. Alimento físico e alimento espiritual. Bendito é o nome do Senhor eternamente. Quem quiser ajudar essa obra financeiramente, com alimentos, com doação de roupas, ou quer visitar a casa, entre em contato. Vai lá nos comentários, diz: eu quero fazer parte, eu quero estar aqui junto com eles. Porque muitos deles não recebem visita. E nós fomos chamados para ser a família deles. Amém? Então recebe aí a visão abençoada. Glória a Deus. Amém. Amém. Ele diz assim, Jesus vem, gosta nela, foi? Não ponha a prova em si. Tenha determinado todas estas tentações, o diabo deixou esta ocasião oportuna, até esta ocasião oportuna. Então, ele vai para o deserto, ele tem essas 3 tentações, ele mostra tudo perante a palavra, está tudo na palavra, ó, está aqui. Não tenta, não faz isso, você não vai entender sozinho. Não é bem assim. Ele remete, vai lá na palavra. Ele não é bem assim. Então, essa parte, esse seu cuidado, preservar sua vida com Cristo, leitura, comunhão, como irmãos, procurando se edificar, uma coisa muito importante: humildade. Um parênteses do Rabino. Humildade. Às vezes a gente se acha super crente. Eu já tenho 200 anos na igreja. Certo, não. Se tiver humildade, não vai receber, por exemplo. Eu sempre fico atento, porque eu sempre posso receber uma coisa. Não orando. Meu Deus, eu só absorvendo a Deus, só prestando atenção, porque passa muita coisa. Eu estou aprendendo com ela. Olha os dias que eu comecei a orar. Achei muito interessante. E aí eu fico só absorvendo. Me convido nesse momento de orar. Aquela oragem maravilhosa. Você vê a presença de Deus, realmente, que é uma arrepiada.
ouvir a oração, se permitiram estar na presença, entraram em comunhão no meio dessa presença. Aí Deus deixa bem claro, não ponha a prova do Senhor, teu Deus. Não ponha. Depois de tudo isso, vai deixar, esse deserto vai passar. Todo esse sofrimento vai passar. Todo. E quem é que vai receber? Os anjos é que recebem a cruz. Levam ele para um lugar, alimentam ele. É assim que funciona. Vai ter sofrimento, que o Marcelo falou. Vai ter sofrimento, não vai ser vida fácil. Não vai ter só uma economia, não vai ser céus, você vivendo aqui na terra e os céus e aquela coisa. Não, vai ter sofrimento. Vai passar por peleja. Mas, quando a gente passa a ter uma comunhão com Cristo diária, procure sempre estar na presença dele, sempre ter humildade, sempre observar, eu estou precisando mais de Cristo, não, eu estou falhando com isso. Aí você presta atenção, porque ele pode estar sendo tentado. Ficar lá, eu estou vendo a Bíblia ali. Aí vem alguém e diz uma bobagem, uma coisinha que não deveria. Você começa a se afasta, quando faz 30 dias, 2 meses, 6 meses, que tu não pegou nem na Bíblia, tá lá cheio de poeira, não estava nada. Aleluia. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Todos nós somos tentados. Sempre. Mas esse deserto sempre passa. Mas não prevalece. Aleluia. Temos um Deus que é soberano, que vai acima de todas as coisas. Todo mal pode cair por terra sobre a presença de Deus, sobre Cristo. Cada um, todos nós tomemos posse realmente de que sempre Cristo vai estar conosco, cuidando, zelando, nos, mesmo no momento do deserto, Ele vai estar lá no capítulo para a gente. Glória a Deus. Sempre, sempre, sempre. É assim que eu acabo agradecendo. Em nome de Deus. É isso. Quando Satanás ele foi tentar Jesus, eu sempre vejo essa passagem aí que diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de nós. O maior segredo na hora da tentação é você resistir tudo que o diabo te oferece. Aleluia. Né? Porque ele vai fugir de nós. Eu creio. Essa palavra de Deus diz é porque você resistir como? Na hora da tentação mesmo, assim, que a sua carne fica reinando e você está perdendo as forças. Eu digo porque eu falo por experiência não. Mas se você resistir, ele vai fugir de você. Aleluia. Porque Jesus não, ele estava fraco, sim. Ele estava fraco. E ele foi logo ali na fraqueza de Jesus, porque o diabo ele não vai na sua força, ele vai na sua fraqueza. Se você está com uma mente fraca, ele vai agir sua mente. Né? O Salmo 103 fala, né? Quando Davi, ele diz assim, que ele fica bem dizendo ao Senhor, pelos grandes feitos do Senhor, porque eram numerosos os inimigos de Davi, mas em todas as batalhas, Deus deu vitória da Aleluia. Aleluia. Até no momento de morte, né? Eles criaram laços de morte para mim, mas a minha alma te louva. Por quê? Porque o Senhor é conosco em todos os lugares, qualquer momento. Então, muito obrigada, Senhor. Só agradeço por essa palavra. E nunca tentar realmente assim lidar com isso sozinho. Não. Se está, procure ajuda. Está sendo tentada, mas procurar ajuda em quem? Como? Ora, está sem força de orar, tenta de novo. Se não tiver, louva. Irmão, no louvor. Faz alguma coisa. Não tenta ficar sozinho no carro. Porque dessa forma, assim, quando Deus começou a orar, né? Eu senti que ela estava muito acorrentada com as jovens, né? E Deus me mostrava que muitas correntes mesmo, correntando ela.
E aí foi onde Deus me usou para repreender, né? E eu creio que nessa tarde, caiu, nessa tarde, Deus quebrou muitas coisas na sua vida, muitas muralhas. Dá um abraço, tá? Acho que Deus não vai fazer. Vamos dar uma vontade de encerrar. Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse momento tão maravilhoso. Senhor, muitas vezes a tua palavra diz que é melhor dar do que receber. E nós recebemos, Senhor. Nós vemos o propósito de dar, mas foi nós que recebemos. Aleluia. Pela tua presença gloriosa neste lugar, Pai. Pela manifestação do teu Espírito Santo, Senhor. Ah, Senhor, muito obrigada por esta comunhão, Senhor Deus, que o maior é o Senhor para operar no nosso meio. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que a honra e a glória é do Senhor. E nós só queremos te agradecer, Senhor, porque aqui quem recebeu foi nós, Senhor. Aleluia. Senhor, eu cheguei tão cansada, tão esgotada, Pai. O adversário não queria que eu viesse, colocando desânimo, cansaço. Eu disse, Senhor, mas eu preciso de ti, Senhor. Deus, eu não tenho feito nada para ti, Senhor. Deus, eu vou naquele lugar. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o banquete tu preparou. Aleluia! Obrigado, Senhor Deus, que nós vamos sair daqui revigorados, Senhor. Obrigado, Deus. Alegre, Senhor. Aleluia! E nós queremos, como igreja, Senhor, profetizar, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre este lugar, sobre cada vida, Senhor Deus, que mora aqui, Senhor, neste abrigo ali também, Senhor, masculino, Pai. Deus, que o Senhor, as bênçãos do Senhor possam alcançar cada um deles, a família, Senhor. Deus, não larga a mão de nenhum, Senhor. No pior momento, Senhor, que eles puderem passar, Senhor, passa com eles, Pai. Deus, porque o adversário não brinca, Pai. Ele vem pelo caminho, Senhor, Deus, querendo destruir, querendo oprimir, Senhor, querendo colocar desânimo, Pai. Mas a tua palavra diz que pelo caminho ele vem, mas por 7 ele tem que fugir. Aleluia. Porque maior é o Senhor da glória. Glória a Deus. Abençoa a pastora, Senhor. Abençoa o pastor, toda a liderança, Senhor, deste lugar. Deus, como a tua filha, Senhor, te clama também. Manda as vidas neste lugar, mas ainda com providência também, sobre o alimento, em tudo que elas necessitarem, Senhor Deus. Porque nós cremos, Senhor Deus, que tu és o dono da obra. É o Senhor que faz todas as coisas. Assim, Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.